Boa tarde a todos e a todas. Hoje vou falar menos, e vamos meditar mais. Ver se muitas das vezes as pessoas têm dificuldade, há aquela dificuldade de nos mantermos a meditar durante determinado tempo, por vezes depois de 5 minutos, 10 minutos, já estamos a pensar noutra coisa qualquer ou levantarmos e vamos embora. Vamos então aqui meditar 40 minutinhos seguidos, praticar, ancorar-nos aqui ao nosso assento. Então vamos lá. Primeira coisa importante, a posição. Vamos verificar a nossa posição, se estamos bem confortáveis. O corpo, se o corpo está confortável. As pernas. As costas. A coluna. Verificar a posição toda do corpo. Para estarmos confortáveis. Verifiquem se as costas estão direitas. Puxem para trás os ombros. E vamos lá. Vamos para dentro. São 35, 40 minutos a meditar. E meditar não é pensar, atenção, não confundir. Mais uma vez, verificar o corpo, se estamos confortáveis, sem tensões. É para estarmos na meditação mais sem pensar no físico e sem o físico nos distrair com dores ou tensões. Meditar. Vamos entrar aqui para dentro, virar um bocado os sentidos para dentro. A atenção é que viramos principalmente. É aquilo que se concentra, é a atenção que nós gastamos nos sentidos. Vamos recolhê-la. Vamos começar a prestar mais atenção à respiração, ao nosso processo aqui da respiração. Daquilo que é, no fundo, também parte da fonte da vida aqui do nosso corpo, não é? Sem respiração, sem este sopro, não é? Este sopro que entra e sai, este ciclo, o corpo não aguenta, não vive. Respirar fundo. Mais uma vez, meditar não é pensar. Não confundamos as duas coisas. Portanto, qual é que é o objetivo também, ou um dos objetivos iniciais a entrar na meditação é silenciar e acalmar a nossa mente de seja qual for a nossa vida, os nossos problemas, a nossa atividade, seja lá aquilo que for que constitui o nosso dia a dia. Neste momento não nos vamos continuar nessa linha, nesse apego. A vida existe, continuamos.
mas vamos nos desligar um pouco, desengatar emocionalmente dos afazeres e das coisas da vida e entrar mais em contacto com o cerne da nossa vida interior, daquilo que dá vida à vida exterior, sem a qual não existe vida exterior, nem corpo, nem nada. Portanto, onde é que está esta fonte que dá a vida? Hum? Vamos lá então tomar atenção aqui à respiração, sair dos pensamentos, não dar atenção aos pensamentos. Todos os sinais exteriores de sons, coisas que possam irritar ou criar alguma aversão, também quando surgem, não engatamos, não nos engatamos nisso, não vamos responder, não vamos dar uma resposta emocional. Vamos ficar à margem e dar sempre prioridade à atenção na respiração. Então, vamos respirar fundo. E esta meditação é uma meditação em que vamos praticar um pouco de estabilidade, de determinação e persistência no estar aqui e manter e, entre aspas, esticar a meditação, o tempo da meditação. Acalmando, descontraindo, prestamos a atenção aqui na respiração, a sentir o fluxo do ar a entrar e a sair nas narinas. Concentramos-nos aqui nas narinas e nas fossas nasais. Descontrair e continuar. Portanto, vamos fazer um esforço para estar só na respiração, a sentir a respiração e a prestar atenção à respiração. Descontrair e respirar fundo ao mesmo tempo. Costas direitas. Manter a atenção na respiração e dar prioridade ao silêncio interior. Pensar sim, daqui a bocado, quando sairmos da meditação. Agora não. Estamos totalmente conscientes a observar. Estamos conscientes dos sentidos, mas congregamos a maior parte da nossa atenção na respiração. Continuar.
pensamentos, emoções, passamos ao largo, deixamos-nos passar à distância, nós estamos com a respiração. Os sons estão ao lado, os pensamentos ao lado, nós não estamos nem nos sons, nem nos pensamentos, nem nas sensações, estamos só numa sensação, a da respiração. É só essa sensação que nós neste momento estamos a prestar atenção. Chama-se isto concentração. Num objeto, num ponto, neste caso, a respiração. Nariz, fossas nasais, ar a percorrer as narinas e as fossas nasais. Continuar. Descontrair, respirar fundo, manter a determinação, continuar.
costas direitas, ombros descontraídos, respirar fundo. Continuar. Não pensar, acalmar a mente, silenciar. Se o corpo tiver alguma tensão ou se for preciso ajustar, ajusta-se o corpo. Respirar fundo, continuar a prestar atenção à respiração. Descontrair e respirar. Agora deixamos de nos preocupar em concentrar na respiração, vamos nos concentrar mais no silêncio. Passamos a concentração e a atenção de um objeto mais manifestado, como a respiração, para um objeto mais abstrato. A respiração é algo físico, é uma função fisiológica, física. O silêncio já não é físico, já não é tão físico, é mais abstrato. Então vamos colocar a nossa atenção neste silêncio ou neste mínimo silêncio que conseguimos estabelecer. Quando eu refiro a silêncio, é também a ausência de emoções negativas, pensamentos, obviamente, ou pequenas apressões.
tudo o que nós conseguimos pôr de lado, negativo, e pacificar. Vamos agora manter a nossa atenção aí nesse campo mais pacificado, nesse silêncio que tocamos. Atenção que o silêncio não é uma ideia, não vamos fazer uma ideia do silêncio, se eu estou a fazer bem, se eu não estou a fazer bem, se eu me estou a concentrar bem no silêncio, se isto é o silêncio, o que é o silêncio. Vamos generalizar, sabemos o que é um estado mais pacífico, sabemos o que é também o silêncio no geral, temos da ausência de, máximo da ausência de pensamentos e de ruído mental, emoções, mais paz, é isso que interessa. Vamos nos estabelecer nessa paz, nesse silêncio. Se um pensamento ou se pensamentos surgirem, nós descartamos, pomos de lado, porque é o nosso querer, esforço é agora manter o silêncio. Temos que usar esta intenção para manter a nossa atenção no silêncio. É uma vontade, é uma determinação, é uma diretriz que nós próprios direcionamos interiormente. Eu agora não vou pensar, não quero pensar. Se surgir alguma emoção negativa, não quero, fica de lado, quero só estar mais em silêncio e aceitar só emoções ou um sentimento positivo, de paz, ou de amor, ou de regozijo, alegria, independentemente das vidas ou da vida que nós temos. Respirar fundo, descontrair, continuar.
o silêncio. Respirar fundo, manter o foco interior no silêncio. O objetivo no momento de deixar os pensamentos de lado e continuar determinação, perseverança. Vamos esticar a meditação mais 9 minutos. Intenção,
força de vontade, concentração, abstração. Quando nós levamos a concentração e estamos 10, 20, 30 minutos, cada 10 minutos que passa, esticamos e levamos a concentração a um ponto que começa a tornar-se abstrato. A concentração vai para a abstração. E a abstração já é muito mais pacífica ainda do que uma concentração consciente, em que ainda estamos a fazer algum esforço para nos concentrarmos, para nos evadirmos dos pensamentos e das coisas negativas. Verificar o corpo, costas direitas, respirar fundo e continuar. Continuar no silêncio. A respiração é algo a que nos poderemos segurar sempre que quisermos dentro da meditação. Podemos estar no silêncio, mas se quisermos mais sentirmos-nos mais ancorados, podemos agarrar na respiração, sentir e largar, saltar entre o silêncio, a respiração ou a conjugação de ambas. Podemos surfar o silêncio com a respiração. Vamos imaginar que a respiração é a nossa prancha. Estamos a escorregar, a fluir no silêncio. A surfar a onda do silêncio, o fluxo.
Respirar fundo, descontrair, abrir os olhos. Dúvidas, questões, podem colocar aqui no bate-papo para todos. Não há dúvidas? Estejam à vontade. Qual é o papel do jejum na prática? Ora bem, o jejum, há muita coisa escrita sobre o jejum. Nós sabemos que há o nível, digamos, do que é escrito ao nível espiritual e religioso, das práticas de austeridade e disciplina, e depois há o jejum ao nível da medicina, dos efeitos benéficos, naturopatas e da dieta humana. É um pouco como falar, e estou a falar agora por mim, né, pessoalmente, daquilo que eu li, daquilo que eu investiguei, daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu descobri e daquilo que me faz sentido na minha prática, ainda hoje. E é um pouco como falar entre ciência e espiritualidade. Talvez não necessite de referir tanto a parte religiosa, mas pronto, podemos pôr ciência, religião, espiritualidade, tudo junto. E na realidade não há grande distinção, mas vou falar por mim qual é o papel do jejum na prática. Depois daquilo que eu também fiz sentido, daquilo que leio, tem a ver, o jejum pode ajudar na purificação. Basicamente falando, é isso. Ou seja, se agarrarmos naquele pé de interpretação em relação mas o jejum como prática da austeridade, é assim, não é por eu agarrar num chicote e me chicotear nas costas que eu vou realizar os passos espirituais e chegar à iluminação e ao nirvana, não é por causa do chicote e de fazer sangue nas minhas costas. Portanto, isso é como a história do Buda, em que ficou 6 anos e foi ao extremo digamos, quase do não comer e quase ficar com os ossos à mostra. Ele referiu que não é necessário ir ao extremo, mas a purificação acaba por ter um efeito. Aquilo que ele fez, ou muitas das vezes, quando o objetivo dessas práticas mais, como é que eu ia dizer, com maior simplicidade, modéstia, frugalidade, lá está. Eu gosto muito usar a palavra frugalidade, porque enceta essa ideia de nós não vivermos para comer, mas comermos para viver.
e termos cuidado naquilo que comemos, porque de facto a saúde e aquilo que nós pomos para dentro tem um efeito nos nossos centros, nos nossos humores interiores. E quando se fala em purificação ou alquimia, e que isso ajuda de facto a estados de consciência superiores, está tudo ligado. E mesmo para a saúde mais básica, mesmo em termos de prevenção de saúde, sabemos que quem já dá mais atenção à questão de toda a doença tem uma causa. Quando nós sabemos da causa, se nós estamos a comer demasiado açúcar ou isto ou aquilo, não é com paliativos nem com remédios que nós vamos esconder o sintoma e depois continuar a prevaricar no vício, não é? Portanto, onde é que está a solução? A solução está em deixar de consumir o vício, deixar de consumir aquilo que não é benéfico. Seja álcool, seja açúcar a mais, seja drogas, seja comer a mais. Pronto. O jejum aqui vem dar um impulso, e especialmente quando a nossa intenção e diretriz já está também bem alinhada, é um excelente complemento ou ponto de partida, por vezes até, ou mesmo descanso do corpo para nós podermos pode-nos ajudar a subir de patamar. Nas minhas práticas posso dizer que foi precisamente, e isto tem uma grande equivalência àquilo que o Buda, aquilo que está na história do Buda, logo antes de ele se ter iluminado. De facto, quando ele acaba, depois dos 6 anos de austeridade que ele fez e que a moça lhe oferece uma tigela com arroz semidoce, e é a seguir a isso que ele se ilumina, nos dias a seguir. Eu posso dizer que eu não me iluminei, não estou a dizer que eu me iluminei, mas posso dizer que tive meditações, das mais excelentes meditações que eu tive foi quando eu jejuei e logo a seguir eu ter quebrado o jejum, mas contento, não é? Porque há a tendência, uma pessoa faz um jejum de 6 ou 7 dias, pronto, normalmente os 7 dias é aquele número, e pode ir aos jejuns de 10 dias e mais, mas em que, ok, quebramos o jejum, paramos o jejum e comemos qualquer coisa leve. O corpo está sedento, não é, de algo para nutrir, e quando nós damos os primeiros substratos, digamos assim, é muito interessante como o corpo teve aquele tempo todo a limpar, a purificar, e depois recebe um pouco de energia, e é aí que não há nada como experimentar, como sentir. Mas, atenção, fazer jejuar tem que saber sempre o que se está a fazer. É bom saber o que se está a fazer, não é jejuar de qualquer maneira. E também há vários tipos de jejum. Há o jejum exclusivamente à água, que é um jejum que para mim é o mais difícil de todos. Não é necessário fazer um jejum à água, se aproxima mais de nós estarmos a chicotear-nos. Pode ser complementado com alguns suplementos, uma vitaminazinha, um sal, um mineral, líquidos só, portanto sólidos não. E ter muito cuidado com o açúcar, porque há a tendência que não estamos a comer e depois cortamos numas coisas e depois subconscientemente vamos tentar compensar com as outras. Mas é isso, ajuda muito no caminho, no sentido de purificar, de limpar, e claro, o veículo físico ajuda ao espiritual, não é? Porque o espiritual está no físico, o espiritual dá a vida ao físico, mas se o físico está muito carregado, sobrecarregado, o espiritual também se está a desgastar porque está ali a tentar aguentar o físico. Se o físico estiver bom e salutar, leve,
é meio caminho andado para subir para outros níveis. Obrigado, Ajan, foi bom ter saído da minha zona de conforto. Isabel, a concentração no silêncio não ficou muito claro para mim, talvez por ser novidade. Podia elaborar um pouco. O silêncio, o que é o silêncio? O silêncio é o silêncio. É tipo, eu estou aqui e não ouço pessoas a falar, ou seja, o ruído está minimizado. E entrando na nossa cabeça, nós temos momentos em que estamos mais ansiosos e estressados e não paramos de pensar, e principalmente quando há um problema ou algo em que nos causa dor ou medo, ou quando há essas emoções mais fortes, há não só o peso do pensamento que enrola a emoção, ou que a emoção enrola o pensamento, está interligado. Hum, isso, isso é vivo, isso é uma presença. O pensamento é uma presença, e pode ser um ruído. O que se chama de ruídos a nível de mental, a nível de pensamentos, é também o preconceito. Nós estamos a fazer análises e juízos em relação a isto ou aquilo. Isto é assim, isto é assado, o que é que ele está a dizer, isto, aquilo outro. Isso acaba por traduzir um barulho, um ruído. O ruído ou o barulho, os pensamentos podem ser positivos. Se a pessoa teve uns sentimentos por algo. Isso é o que o Buda diz. O que é bom, o que tem bom sentimento, sentir compaixão por alguém, sentir bom sentimento por alguém, amizade, boa vontade. Isso é positivo. Ele diz para cultivar, para manter isso. Ainda assim, na meditação, uma das coisas que é bom nós conseguimos cultivar ou saber fazer é, seja boa, ou seja, seja bons pensamentos, boas emoções ou coisas mais negativas, nós conseguimos entrar num ponto de silêncio em relação a esses pensamentos ou emoções. E basicamente é isso que eu refiro, nós meditarmos e concentrarmos e tentarmos estabelecer, não é só concentrar no silêncio, é também estabelecer, termos a vontade e haver um pequeno esforço consciente para estabelecer esse silêncio. Porque se nós deixamos a mente correr, pensar demasiado e não nos importamos com isso e nos agarramos aos pensamentos e damos atenção aos pensamentos, então não vamos conseguir estabelecermos no outro lado que não há pensamento do silêncio, que é, basicamente, o silêncio podemos dizer que é a ausência de pensamentos, a ausência de ruídos, a ausência de coisas negativas, a ausência de emoções negativas. Pois, o que se pode, a nível cognitivo ou físico, às vezes sentir, é assim este zunidozinho assim na cabeça, cá dentro da cabeça, que pode estar relacionado com a circulação sanguínea no cérebro. E nós podemos nos agarrar a isso, podemos agarrar a esse objeto, tal como quando pomos a atenção na respiração e exclusivamente aí para usar isso como a prática de desenvolver e de cultivar a capacidade de concentração, podemos também usar isso em relação a este aspecto do silêncio. Silêncio, o que é? Principalmente é a ausência de ruído, chamo ruído, entre aspas, pensamentos, emoções, coisas que nós estamos a fazer. É isso, basicamente. Ou seja, quando se diz vamos estabelecer, vamos acalmar, vamos abrandar a mente, vamos acalmar, vamos pacificar. Muitas vezes é isso que as pessoas procuram também na meditação, porque o lufa-lufa da vida diária cansa. Não é? Pronto, basicamente é isso. Ou seja, o jejum, cuidar da mente, do corpo e da alma é essencial para atingirmos a purificação.
Exatamente. E a purificação é também um meio. Portanto, é um fim, é um objetivo, mas acaba também por ser um meio, uma ferramenta para nós subirmos para nos habilitar a conseguirmos alcançar novos estágios de consciência também. Esta prática de silêncio continuada após a concentração na respiração é chamada Vipassana? Não. Não propriamente. O Vipassana vamos chamar o Vipassana já um estado ulterior em que já há nós abrimos interiormente a nossa consciência já a uma observação objetiva de aspectos e elementos, seja físicos, seja do Dharma, do ensinamento. É já mais num nível de, podemos dizer, de uma análise. Mas convém fazer este silêncio ou esta limpeza ou esta clarificação anterior para nós partirmos, por isso é que eu já disse isto várias vezes, normalmente o Samatha vem antes do Vipassana. No ensinamento há muitos escritos que falam nisso, em que no ensinamento do Buda ele põe sempre primeiro o Samatha e depois então é que vem o Vipassana. Porque se nós vamos com a mente, entre aspas, suja, ou com a mente, se a mente está muito ruidosa e está muito cheia de coisas e de, vou dizer, entre aspas, de porcaria, e nós queremos compreender, temos a necessidade de compreender algo, de fazer um Vipassana. O que é o Vipassana? O objetivo do Vipassana, e a própria palavra Vipassana, Vipassana. O Vi significa um destacar, ou seja, lá está aquela história que eu falo de, nós estamos no cinema, está a tela onde estão as coisas a passar e nós não estamos enfiados dentro da tela com as imagens e com os pensamentos e com a coisa toda envolvidos naquilo tudo, sem termos noção, às vezes sequer ficamos cegos com aquilo tudo, embrulhados que estamos na enxurrada dos sentimentos e aquilo tudo, mas não, estamos lá atrás na plateia, na última fila, muito descansados e pacificamente a observar, com um bom olho, com boa visão, com uma boa perspectiva do que é, sem estarmos emocionalmente envolvidos nas coisas. E quando nós estamos nessa perspectiva, nesse ponto, temos uma capacidade muito maior de compreensão e de análise e até de encaixe daquilo que está, de equanimidade, de inclusive perceber seja o que é bom, seja o que é mau, até o que de mau se está a passar na nossa vida, ou mais doloroso. Porquê? Porque não estamos lá dentro, estamos cá fora. E este estar cá fora é o vi. Ok? Passana. Depois o passana tem a ver com a análise, com a introspeção, com a reflexão. Mas é já um ponto exterior. Portanto, o focarmos no silêncio não é propriamente aquilo que se diz do Vipassana. O Vipassana é já quando já estamos a observar mais objetivamente as emoções, os objetos da emoção, das sensações interiores e também a aplicar a desidentificação, ou seja, a não identificação nossa, portanto, utilizando o ensinamento do Buda, utilizando as ferramentas que o Buda dá de Anatta e de Anicca, da impermanência de tudo e da não identificação de nós, ou daquilo que é o nós verdadeiramente somos, com tudo o que seja isto deste mundo manifestado, físico, que temos aqui, desde o corpo, as emoções, a percepção, as sensações, os pensamentos e toda a cognição. Nós não somos isto. Esse é o verdadeiro significado de Anatta. Anatta. Os objetos mais, digamos, superiores, ou digamos, mais elevados em termos de reflexão, que é do Dhamma, que tem a ver com o ensinamento do próprio Buda, de conseguirmos compreender com conhecimento direto e com experiência direta as coisas. Quando disse que teve uma meditação excelente, o que é que significa na prática? Significa estar consciente no momento presente, sem estar apegado a desejos, aversões. Sim, como é que eu posso descrever?
é uma meditação em que o sentimento de paz é bastante elevado, em que há uma tranquilidade muito grande, em que sim, o nível de aversões e desejos já não estão, basicamente, ou estão lá em baixo, ou não estão algures, mas já não estão aqui. E para além disso, existe uma alegria interior. E aqui eu vou adicionar uma interpretação ou uma perspectiva que é: nós vivemos num sistema físico, e quando é preciso ter cuidado com o ensinamento e de interpretar o ensinamento evitando os extremos. Ou seja, quando nós falamos em alegria, e por exemplo quando o Buda fala nos jhanas, que é nos estados de bênção, de arrebatamento superior, isso ainda está a ocorrer neste veículo físico, através ainda do sistema nervoso, através do sistema da percepção, certo? Portanto, se nós levamos o ensinamento ao extremo de isto é tudo impermanente, isto é tudo não eu não sou nada disto, isto é tudo uma ilusão, se nós levamos isso ao extremo, estamos também a aniquilar, a obliterar o próprio caminho, aquilo que tem que ser feito. Nós temos um caminho para fazer e para sentir e para experienciar. O grande cerne do ensinamento do Buda é fazer o caminho pelo bem, fazer o caminho para as 4 residências celestiais, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Mas nós precisamos do corpo, do princípio ao fim para fazer isso, e do assento emocional, da percepção e disso tudo. Portanto, lá está. É uma alquimia em que o Satipatthana é precisamente isso, e que se faz é uma seleção constante, é uma purificação constante. Nós descartamos de tudo o que é negativo e do que é apego, e descartamos de estarmos presos a seja o que for na vida, e ficamos-nos libertos, mas continuamos, aumentamos a inteligência e a expansão da consciência para as realidades superiores, para as realidades mais abstratas, para as realidades mais invisíveis que o nosso campo perceptual e o espectro dos nossos 5 sentidos nos dão. E esse é o caminho. Não há uma negação de ser. Nós temos uma essência pura. E é essa essência pura que se pode dizer que seria o Atta, mas não podemos descrever, e no ensinamento do Buda não há descrição, é inefável. Mas ele não nega. O caminho continua. Mas há um descartar, há um constante despir e desligar-nos de, mas ao mesmo tempo a desenvolver boas qualidades, a sermos cada vez melhores, mais boas pessoas. E enquanto cá estamos, o impacto dessa irradiação, de estarmos bem, de sermos bem, de termos uma boa vibração, é como um sol, irradia e afeta tudo num bom sentido à nossa volta, enquanto cá estamos. Quando passei para uma alimentação vegana, senti que a prática da meditação ficou mais leve. Em comparação com quando comia animais, sentia que tinha de trabalhar com a ansiedade errada que sentia que estava no meu corpo devido a uma alimentação não vegana. Isto também lhe aconteceu. Eu ainda não sou vegetariano estrito, mas maioritariamente nós comemos comida vegetariana aqui no mosteiro. Sim, quase 95%. Sim. E sim, sente-se a diferença. Quando se come, ou seja, quando se come carne, dá uma energia mais, eu não vou dizer violenta, mas é mais energética e mais rápido, mas depois traz também os outros aspectos mais pesados que também podem intensificar os medos, as raivas, as ansiedades. É verdade, é verdade, faz sentido. Boa tarde, já ajudar-me como posso tentar explicar os benefícios da meditação. Pergunto porque
gostava muito que as pessoas, minhas queridas, experimentassem. Não os pode obrigar, pode tentar encorajar, mas pode dizer que tem muitos benefícios, desde o mental à saúde, mas lá está, não pode. Basicamente, a Vera já sabe quais são os benefícios, transmite esses benefícios que sabe que a meditação faz, mas depois as pessoas é que também têm que saber ouvir e se interessar, se quiserem. É aquela fronteira que nós tentamos estimular, aconselhar, mas se as pessoas quiserem, se as pessoas não quiserem, ou se não quiserem ouvir, não vale a pena insistir demasiado, porque a partir de determinado ponto começa a ser contraproducente e começa a criar fricção. Um bom resto de fim de semana para todos e para todas. Obrigado.